Eu vou usar a nossa aula base de controle de constitucionalidade para te mostrar não só como é fácil aprender direito constitucional e controle, obviamente, que é o caminho do nosso curso, mas mais do que isso, eu vou te ensinar como estudar de forma adequada para que você não perca tempo e para que você consiga fixar o máximo de conteúdo possível na sua cabeça. Bem, aula de hoje, controle de constitucionalidade, parte geral, bloco 1. É isso que a gente vai estudar agora. E aí, a primeira coisa que você precisa, quando começar todas as suas aulas, é ter uma ideia da visão geral, do que a gente vai ver naquela aula e o que é importante você aprender naquela aula. Não adianta começar uma aula sem saber exatamente onde você vai chegar naquela aula. E eu coloco a imagem para que você veja. Basicamente, hoje a gente precisa aprender duas coisas: o conceito de controle e quais são os requisitos de controle. Esses são os dois aspectos mais importantes para a gente, conceito e requisito. Para te mostrar conceito de controle, eu vou te ajudar a fixar o conceito com uma imagem. O nosso cérebro, e essa é uma dica de estudo, ele consegue decorar melhor, memorizar melhor, sempre que tiver imagem ou alguma coisa espacial. Você é muito mais visual. Então, por isso que quando você aprende um conteúdo mais abstrato, é difícil de decorar esse conteúdo abstrato. E o grande problema é que o direito é quase todo abstrato. Então, nós temos que ter criatividade e temos que nos forçar a sempre imaginar figuras, imagens daquilo que a gente está aprendendo. Para falar de controle de constitucionalidade, eu vou te mostrar uma imagem. Olha aí. Basicamente, é uma pirâmide, uma simplificação da pirâmide kelseniana, em que você consegue ver três planos normativos: o plano infralegal, o plano legal e o plano constitucional. E eu vou te mostrar que o conceito de controle depende de duas setinhas importantes ali. Repara que você está vendo o controle de constitucionalidade e de legalidade. E por que isso é importante? Fixa isso na sua mente, memoriza essa imagem e olha aqui para mim rapidinho. A lógica do controle de constitucionalidade é um juízo de valor. É saber se uma norma legal ela é compatível com a Constituição. É saber se essa norma legal ela está de acordo com a Constituição. Mas presta atenção, porque é norma legal guardando referência direta à Constituição. Se a gente estiver pensando numa norma infralegal, fazendo referência à lei, a gente não está falando de controle de constitucionalidade. A gente está falando de controle de legalidade. Então, essa imagem ela é extremamente importante para ficar na sua mente para que você possa começar a consolidar os conhecimentos de controle de constitucionalidade. Nós temos o controle de legalidade e temos o controle de constitucionalidade. São diferentes e você tem que conseguir visualizar isso na sua mente. Bem, entendeu que o controle de constitucionalidade é um juízo de valor entre uma norma legal, infraconstitucional e a Constituição, a gente passa para a próxima etapa, que é quando esse controle é viável. O que a gente precisa ter para que haja controle? E aí, mais uma vez, para que você possa ter uma noção mais visual, eu coloco dois pontos para vocês. Primeiro, é necessário que haja uma supremacia da Constituição. E depois, as normas constitucionais têm que ser rígidas. O que significa isso? Bem, falar que a Constituição ela tem supremacia é entender que existe uma hierarquia entre as normas jurídicas. É que a Constituição ela é suprema, ela é soberana, ela é mais poderosa do que outras normas. Então, se alguma norma colidir com a Constituição deve prevalecer. Só que não basta a gente entender que essa Constituição ela é soberana. A gente tem que realizar também que as normas constitucionais são rígidas. E o que significa dizer que as normas constitucionais são rígidas? Significa dizer que elas necessitam de um procedimento específico e mais difícil do que o procedimento de elaboração de leis para que elas sejam alteradas. No Brasil, por exemplo, alterar uma norma constitucional depende de aspectos específicos. 3/5 de votos em 2 turnos, passando por cada uma das casas. Já uma lei não. Uma lei pode ser aprovada muitas vezes por maioria simples de cada uma das casas. Então, são dois requisitos básicos: supremacia constitucional e rigidez das normas constitucionais. E é simples. Se não houvesse esses dois requisitos, o que a gente estaria falando é que uma nova lei ela poderia simplesmente transformar a Constituição. Se uma nova lei ela tem a mesma força que a Constituição e ela tem o mesmo processo de elaboração do que a Constituição, essa lei poderia simplesmente mudar a Constituição.
Somente com uma Constituição que é hierarquicamente superior e uma Constituição que tem um procedimento de alteração mais rigoroso do que o da lei, é que a gente pode dizer que essa lei não vai se sobrepor. Se ela não se sobrepõe e é incompatível, ela naturalmente tem que ser inconstitucional. Esse é o trecho da nossa aula de hoje, esse é o trecho do conteúdo, só que não para por aqui. Apesar do conteúdo acabar, a aula não acaba. Então, daqui vai uma dica e assim vão ser todas as aulas que eu te mostrar. Sempre que acabar o conteúdo, você tem que fazer duas coisas que são fundamentais. A primeira dessas coisas é você tem que fazer uma recuperação. Ou seja, você precisa fechar os seus olhinhos e lembrar tudo que eu expliquei naquela aula, tudo que eu expliquei naquele conteúdo. Ali, ó, de cabeça, paradinho, durante 30 segundos, 1 minuto. Recuperar tudo, se auto-explicar novamente aquela aula. Então eu vou colocar sempre uma cola para vocês, para que vocês possam saber o que vocês tinham que ter recuperado. Se você fechou os olhos, lembrou de qual o conceito de controle e descreveu o conceito de controle, e se você fechou os olhos e lembrou quais são as premissas para o controle e descreveu as premissas, você fez bem. Você não só assistiu à aula, como você lembrou o conteúdo e você tem certeza de que você aprendeu aquele conteúdo. Essa é a primeira dica. Sempre que acabar uma aula, faça a técnica recuperação. Segunda dica. Acabou uma aula, faça a segunda técnica, que é a técnica revisão intervalada. Você vai criar os seus flashcards. E eu vou sempre te mostrar os flashcards que você tem que criar. Flashcard, basicamente, significa você pegar um cartãozinho, imagina aqui, ó, em que na frente dele eu escrevo alguma coisa e eu vou sempre olhar à frente. E sempre que eu olhar à frente daquele cartão, eu preciso recuperar, eu preciso lembrar o que está no verso. A grande sacada aqui é que você não olha o verso, você lê à frente, lembra do verso. Quando você virou, consultou e aprendi ou não aprendi. Não aprendi, coloca o flashcard de novo em cima para que você possa revisar isso no momento futuro. Apenas assim você vai garantir que você vai de fato ter um aprendizado de longo prazo. O legal é que existem softwares e existem apps para o seu celular que fazem automaticamente essa revisão intervalada. Então, o que você deveria ter no seu flashcard nesse momento? Você precisaria ter, primeiro, uma frente que falasse de controle de constitucionalidade e controle de legalidade, e aí o seu verso deveria fazer referência direta à Constituição e referência à lei, que você resolve via MS, o controle de legalidade, o mandado de segurança, e o outro flashcard deveria ser frente, premissas para o controle, e o verso, supremacia da Constituição e rigidez constitucional. Assim você garante que no futuro você vai lembrar isso, não vai esquecer, você vai consolidando seu conhecimento. Então, repara que você até pode ter um pouco mais de trabalho agora, até pode demorar um pouco mais, mas é muito melhor você ter um pouquinho mais de trabalho agora e não ter que reestudar tudo isso de novo e assistir a aula de novo, do que você simplesmente esquecer e ter que fazer tudo de novo. Ou é muito pior você nem saber que você esqueceu, você cair na ilusão do conhecimento e depois, justamente na hora da prova, você não acertar aquela questão. Então, massifica, consolida o conteúdo, mata, estudou, passa e aprende. É assim que você vai conseguir tocar os seus estudos, tá certo? Até a próxima aula.